Voltei, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Agora nós vamos para outra aula. Nós vamos para nossa aula de matemática. Só que para a nossa aula de matemática, nós vamos pegar a nossa apostila do ângulo. Olha lá. Vamos abrir na página 212. Olha lá, 212. Jogo de dados. Você vai conhecer agora um texto que contém regras de jogo e as regras orientam como devemos agir durante a realização de alguns jogos e brincadeiras. Então vamos lá, a Gi vai ler e vocês, prestando atenção. Meus amores, não esqueçam de colocar a data, tá bom? Hoje é 6... Eita! Peraí, deixa eu pegar outra caneta. Dia 6/5, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer. Como jogar dados. Para a realização do jogo, são necessários ao menos 2 participantes, ou podem haver mais. Providencie 3 dados e um copo para guardá-los. Antes de cada rodada, os jogadores devem escolher um número de 1 a 6 e informar aos demais que número é esse. Cada jogador gira o copo, lança os dados na mesa e vê se os números que aparecem que aparecem nos dados são iguais ao número escolhido. Sempre que o número escolhido coincidir com os dos dados, o jogador ganhará ponto. Se aparecerem faces repetidas, que é o mesmo número, né? Os pontos serão ganhos de acordo com o número de vezes em que houver repetição. Cada jogador pode lançar os dados 3 vezes a cada rodada. E os pontos obtidos em cada rodada devem ser anotados em uma tabela com o nome de cada jogador e a respectiva jogada. Ganhará o jogo quem conseguir mais pontos no fim da partida. Podem-se jogar quantas partidas os participantes quiserem, mas o importante é que eles joguem a mesma quantidade de vezes para que todos tenham as mesmas chances. Então, olha lá. Aqui, esse texto ele está falando de como que a gente deve conduzir um jogo de dados. Então, a gente tem que ter 3 dados e um copo para a gente colocar os dados. Jogou, vai contar os números e ver quem teve o número maior, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre esse texto. Vocês já conheciam esse jogo? Vocês já viram, já brincaram de dados? Não? Então, eu também nunca brinquei com esse jogo. E para que serve esse tipo de texto? Gente, é um texto que ele é informativo, ele nos ensina a jogar, ele nos ensina a falar das regras, ele nos ensina como conduzir no jogo. E você já leu ou ouviu um texto desse? Sim, várias vezes eu já falei esse texto para vocês. Que tem textos que eles servem para nos ensinar regras, né? Que no caso esse está ensinando a regra do jogo. Agora vamos lá para as atividades. Página 213, amores. Então olha lá. Vamos jogar dados de acordo com as regras aprendidas no texto. Siga as orientações do professor e faça o que se pede. No final de cada jogada, registre a quantidade de pontos que você fez. Então, olha lá. Eu não tenho o dado, tá? Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de conta e eu vou colocar aqui na lousa. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que quem está jogando é a Ana Júlia e a Manuela. Certo? Depois eu vou fazer a Tayla e a Marcela, tá bom? Então, olha lá. A primeira jogada. Vamos fazer de conta que a gente jogou os dados e a Ana Júlia tirou no primeiro dado 5, 5 e 1. Então, vamos lá. A Ana Júlia no primeiro dado deu 5, o segundo deu 5 e o terceiro deu 1, certo? A dona Manu foi lá e jogou o dado e aí deu. O primeiro dado deu 3,
o segundo dado deu 2 e o terceiro dado deu 1. Ao final de cada jogada, registre a quantidade de pontos que vocês fizeram. Então, olha lá. Vamos lá. A Ana Júlia, vamos ver quantos pontos ela fez. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. 11. E a Manu, 3 mais 2 são 5, mais 1 são 6. Ah, então olha lá. Na primeira jogada, vocês vão colocar o 11 e o 6, certo? Agora vamos para a segunda jogada. Eu joguei os dados. A Ana Júlia jogou o dado. Aí deu 4, 1 e 2. E a Manu deu 6, 1 e 3. Vamos somar. 4 mais 1, 5. 5 mais 2 são 7. E a Manu, 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Segunda jogada, hein? Agora vamos para a terceira jogada. A Ana Júlia jogou os dados e aí deu 2, 2, 1. A Manu deu 1, 2 e 3. 2 mais 2 são 4, mais 1 são 5. 1 mais 2 são 3, mais 3 são 6. Terceira jogada. Agora, vamos para a quarta jogada, hein? Quarta jogada. Vamos lá. A Ana Júlia deu 5, 5 e 1. E a Manu deu 6, 1 e 4. Vamos lá? 5 mais 5 são 10, mais 1 são 11. E o da Manu, 6 mais 1 são 7. 7 mais 4, 11. Ufa! E agora a quinta rodada. Vão anotando porque vocês que vão fazer o resultado, hein? Vamos lá? Então, olha lá. A Ana Júlia jogou 4, 1, 3. A Manu, 3, 6, 1. Olha lá, 4 mais 1, 5, mais 3 são 8. A Manu, 3 mais 6 são 9, mais 1 são 10. E aí, a quinta jogada. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar os pontos da Ana Júlia e da Manuela. E quem do seu grupo venceu o jogo? Vocês vão escrever quem que ganhou. Se foi a Ana Júlia ou se foi a Manuela, tá bom? Anotem aí. Vamos lá. Vocês vão me fazer um grande favor, hein? Presta atenção. Vocês vão mandar para mim, lá no WhatsApp da escola, vocês vão no Vindimo, vocês vão mandar para mim, tá bom? Que eu quero ver quem acertou, tá? Tan, 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 tan. Agora vamos lá, página 214, hein? Qual dupla obteve a maior soma dos pontos dos 3 dados? A dupla vencedora começará uma nova partida no jogo. Então, olha lá. Nós temos 4 participantes. O Felipe, a Carla, o Francisco e a Sara. Eu vou escrever o nome deles aqui pra gente ir fazendo junto, em vez de eu fazer o desenho. Então, vamos lá. O Felipe, a Carla, o Francisco e a Sara. Muito bem. Vamos lá. O Felipe, ele jogou 3 dados. Um dado deu 6, o outro dado deu 3 e o outro dado deu 1. Certo? Deixa eu apagar aqui pra gente... A Carla, vamos lá. A Carla, um deu 4, o outro deu também 4 e o outro deu 6. Agora é o Francisco, vamos lá. O Francisco jogou os 3 dados. Um dado deu 3,
o outro dado deu 3 e o outro dado deu 5. E por último, a Sara. Um dado deu 3, o outro dado deu 4 e o outro dado deu 5, certo? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai somar para ver quem é que teve o maior número de pontos. Então, olha lá. O Felipe, 6 mais 3 são 9, mais 1 são 10. Vou colocar aqui, tá, meus amores? Vamos lá, 10. A Carla, 4 mais 4 são 8. 8 mais 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, a Carla teve 14. O Francisco, 3 mais 3 são 6. 6 mais 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, o Francisco teve 11. E por último, a Sara. A Sara fez 3, 4 e 5. 3 mais 4 são 7. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Gente, quem que fez o maior número de pontos? Foi a Carla, certo? Então, que dupla vai começar o jogo? Olha lá. Quem que vocês acham que vai continuar? Ó, foi a Carla. A Carla vai começar. Então, olha lá. Em dupla, registre 2 regras utilizadas no jogo de dados. Então, vamos lá. Prestem atenção. Vocês viram que quem fez os maiores pontos foi a Carla e a Sara, certo? Agora, o que a gente aprendeu nesse jogo? Eu falei para vocês que esse texto que eu li para vocês, ele nos informou, ele nos ensinou, né? Foi um texto que ele explicou o jogo, como é que funcionava, como é que a gente tinha que jogar, mas tinha umas regras. Qual era a regra? A regra é que eles tinham que jogar os 3 dados. Então, olha lá. Regra que os jogadores... Eu acho que eu vou escrever de preto. Peraí, que aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Vou pegar aqui de preto. Preta não. Azul. Ui. Então, olha lá. Então, olha lá. As regras... 2 pontos, tá? Qual eram as primeiras regras, meus amores? Então, vamos lá. Que os jogadores, vírgula, tinham que jogar com os 3 dados, vírgula, e um jogador de cada vez. Ponto. Então, nós tínhamos 2 regras que eu li para vocês. Tinham outras regras, mas uma delas era que os jogadores tinham que jogar com os 3 dados e que um jogador ia jogar de cada vez. E um jogador de cada vez. Cada um tinha que esperar a sua vez. Então, vocês vão copiar bem bonitinho. E vamos partir para a página 215, certo? Então, vamos lá. Na página 215, continuei com nome e data e vamos lá. Registre com os números a quantidade de pontos que aparece na face em cima de cada dado. Então, olha lá, meus amores. Nós temos aí 4 dados. A, B, C, D. Então, vamos lá. A, B, C e D. O primeiro dado, ele tá com a face. A face, gente, é a bolinha que a gente... É o número, a quantidade de bolinhas que a gente tá vendo em cima do dado. O primeiro dado, ele tá com quantas bolinhas aparecendo? 4. E o segundo? Com
3. E o outro? 6. E por último, 5. Muito bem. Agora, quantos pontos as faces de cima dos 4 dados têm juntas? Ah, vamos fazer uma casinha. Olha que legal. E eu vou escrever a casinha da unidade e dezena. Vamos colocar todos os nossos números aqui. Então, olha lá. O 4, o 3, o 6, o 5 e o sinal de mais. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. E 7 mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha lá, 18. Não pode colocar 2 números em cada casinha, tá vendo, ó? Viram só? Então, meus amores, a gente sabe que a soma ou total, vou colocar aqui, ó, que é a soma ou total dos dados da face da parte de cima do dado deram 18. O 18, ele é 10 dezenas. Olha lá, uma dezena, 10. Ó, 18. 10, uma dezena. E quantas unidades? Ó, 8 o quê? Ó, 8 unidades. Lembra? Uma dezena. Gente, 10. 10 é uma dezena. Olha o número 10 na casa da dezena. 10 quer dizer uma dezena. E o 8 quer dizer 8 o quê? Unidades. Muito bem. Então, 18 é a soma ou total da conta que nós fizemos nos nossos dados, certo? Agora, meus amores, eu vou jogar um jogo com vocês. Então, vocês vão me esperar só um pouquinho, hein?